Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e muito mais. Se forem comprar na Mype, use o cupom do Master, é Ritual Master 5, nas compras acima de R$100, que você garante R$5 de desconto e ajuda demais esse canalzinho aqui. Então, sem mais enrolações, vamos pro vídeo. E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master e no vídeo de hoje vamos falar sobre a Khaled, mas especificamente cartas que punem hand traps. Isso mesmo, assunto polêmico, né, que apareceu lá no grupo do canal do Ritual Master, que, pra quem não sabe, o canal ele tem um grupo no WhatsApp onde eu fico muito ativo, beleza? Que a gente fala sobre muitas coisas e às vezes nós falamos sobre card games, beleza? Então se você quer falar, conversar, interagir, entre no grupo que tá aí no comentário fixado, beleza? Então vamos lá. Parece, né, que essa semana o pessoal tá falando sobre a Khaled. Foi uma polêmica, assim, entre aspas, falar sobre a Khaled, explicar o porquê que ela não é boa pro jogo e principalmente porquê que ela não deveria existir. E se a gente for expandir o assunto, a gente pode falar com cartas como a TTT, né, a Cross Out, que são cartas que punem hand traps também, beleza? E aí fica muito difícil, porque eu acho que é unanimidade para as pessoas que jogam Yu-Gi-Oh! De forma competitiva, que essas cartas não são cartas saudáveis, não são cartas que de fato fazem bem para a jogabilidade do jogo, beleza? Jogabilidade do jogo. Você é um idiota. Enfim, beleza? Como é que funciona? Como é que a gente fala? Como é que a gente chega a essa conclusão? Então, isso é muito simples, né? Você está no jogo de alto nível, você entende toda a complexidade do jogo. Você sabe que o jogador que vai em primeiro, ele tem uma vantagem tremenda. Se você joga Yu-Gi-Oh! Há mais de um ano e não sabe quem vai em primeiro tem uma vantagem tremenda, você não ganhou o jogo errado, por favor, vai embora. Beleza? Se aposenta, porque esse jogo não é pra você. Enfim, considerando que a gente está na mesma linha de raciocínio, você sabe que quem vai em primeiro tem uma vantagem tremenda. Ele tem basicamente todas as cartas da mão dele, hoje em dia em um deck bom. Todas as cartas da mão dele são linhas de jogadas, é a evolução natural do jogo. Hoje, toda a gente chama de cartas vivas na sua mão. Você só tem cartas vivas, cartas que você pode usar. Você tem 831 maneiras de fazer o seu combo, começando por qualquer carta da sua mão, beleza? E aí, você que está indo em segundo, meu amigo, você precisa sacar as cartas que interagem com o seu oponente, que são, no caso, as hand traps. Beleza? Considerando que está em segundo e você não tem cartas para buscar uma ativa, buscar outra, vai lá, você precisa necessariamente contar com a sorte de sacar elas. Claro que em um deck competitivo, hoje em dia, você usa 20 cartas de engine e 20 hand trap, né? E aí acontece de você vir com um número considerável, beleza? Então, beleza, vamos lá. Você está em primeiro, você tem a vantagem, todas as cartas na sua mão são jogadas e o seu oponente ele precisa de alguma forma parar você, o que é impossível no jogo de Yu-Gi-Oh! Hoje em dia. Ele não te para. Ele diminui seu teto. O deck de alto nível não para. Ele diminui o teto, né? Ainda mais com cartas como a Moon, por exemplo, que você junta dois bichos na mesa e faz uma linha inteira de Fingement. É muito difícil você parar alguma jogada. Você diminui o teto, beleza? Então, a sua ideia, como jogador em segundo, é ter a sorte de sacar cartas de decks que vão diminuir o teto do seu adversário, que já está na vantagem. Com isso, você talvez consiga quebrar o campo dele, beleza? E jogar. E aí nós temos uma partida de Yu-Gi-Oh! Balanceada. Você diminui o teto da jogada do seu oponente, porque caso ela passe inteiramente, você perde, beleza? Na maioria das vezes você perde, beleza? E, por outro lado, o seu oponente ele vai ter todas as 5 cartas na mão dele para gerar impulso, beleza? Gerar follow-up, gerar interações, beleza? Então ele tem essa questão dessa vantagem, beleza? E aí quando for pro seu turno, além de você ter que lidar com a mesa dele, você tem que tentar reter follow, beleza? E fazer a sua jogada. E aí que seria o Yu-Gi-Oh! Tradicional, onde cada um, na sua vez, tenta fazer mais vantagem do que o oponente, beleza? Beleza, tudo bem, tudo certo. Esse seria o Yu-Gi-Oh! Perfeito. Porém, entretanto, todavia, a Konami criou cartas, né, que punem essa interação do oponente contra você. Como a Khaled, que é a mais famosa. Você ativa uma hand trap, né, que vai pro cemitério. Eu ativo a carta de resposta e vou negar aquela hand trap. Eu fiz uma troca de 1 para 1, você ativa uma hand trap e eu ativo uma Khaled. Porém, o meu combo vai passar, ele é um card combo hoje em dia, já que meu deck é bom. E eu vou conseguir fazer toda a minha mesa, que é um FTK. Beleza? Em cenários melhores ainda para mim,
Além disso, eu ainda vou ter a TTT, por exemplo, para olhar a mão do meu oponente e punir ele mais ainda, tirando uma carta. É engraçado, né? Que essas cartas nunca existiram as juntas, as três, porém, a cada de TTT existiram a cada de A1 e a TTT a 3, e isso era muito comum. Mesmo que não seja, como eu falei para você, hoje em dia a pessoa tem 5 cartas na mão e todas elas são cartas vivas, em um deck bom, correto? Então mesmo que você tenha uma Ash, uma hand trap de 1 para 1 e o oponente tome aquela carta, se ele tiver a TTT na mão, ele vai te punir, porque olhar a mão do oponente hoje e tirar uma carta é insano. Você tem um conhecimento da mão do cara e ainda tirou a melhor carta da mão dele. Daí, TTT é uma carta ridícula. Enfim. E aí você não vai parar de jogar porque seu deck continua. Então se você parar pra pensar, cartas com cara de TTT, ou até mesmo close-out, elas não precisam existir porque você pune a hand trap do cara simplesmente indo em primeiro. Em um deck bom, a sua Khaled é simplesmente uma outra cara da sua engine, beleza? Claro que vão existir cartas que piores, que por exemplo você pode argumentar, como por exemplo Fuaros ou Draw, que são cartas de alto impacto e que realmente, se você não parar elas, você realmente tem uma dificuldade muito grande de ir pra cima delas. Na verdade, pra ser bem sincero, nesse meta aqui, nenhum deck realmente vai perder automaticamente tomar um Fuaros ou outro, né? Mas realmente, né, eu vejo pessoas defendendo a Khaled por esse tipo de situação. E, né, agora entrando mais no assunto do vídeo, as pessoas principalmente que vão defender a Khaled são os jogadores forfãs, beleza? A Khaled é uma carta muito aclamada por jogadores forfãs, pois elas permitem que o seu deck ruim, né, tenha uma certa sobrevida. Porque considerando que o Yu-Gi-Oh! Hoje é um jogo rápido, qualquer deck tem um card combo, ou 2 card combo, que precisam passar para fazer o FTK. Isso daí você consegue realmente, até uns piores decks, ter uma combinação de cartas na sua mão que faz um FTK insano. E nisso, né, você tendo o card ou cruzados na sua mão, beleza? Você tem aquela falsa esperança que se o cara for interagir com você, você vai dar a cara e falar: nossa, meu deck forfã é maravilhoso, beleza? E aí você se sente muito frustrado quando aquele seu deck já é mais fraco, ainda toma uma hand trap e perde. Aí você fala: não, a cara tem que existir, porque o deck do cara já é mais roubado que o meu. Aí uma hand trap, o cara usa 20 hand trap, o meu deck para pra uma hand trap. Não é possível, isso é injusto. Era pra cair em A3, era pra ter A3, era pra ter mais negação de hand trap. Eu quero jogar o jogo. O problema, né, é que pelo nome, jogador forfã, são jogadores que estão fora do competitivo, né? Pra gente ser mais claro, pra gente simplificar a diferença do jogador forfã e do jogador competitivo, é que o jogador forfã não está no competitivo, né? Eu acho que é a coisa mais óbvia de se dizer. Se ele não está no competitivo, ele não está jogando em alto nível, ele não está lá no topo, os melhores decks, onde realmente acontece as melhores estratégias e tudo mais. Ele está ali no meio, jogando com o deck que ele gosta, beleza, com os amigos dele, até pode jogar torneio, mas mais uma vez ele não está lá no alto nível, mesmo que seja na mentalidade dele, então ele vai achar que ele precisa daquilo. Só que ele esquece, ou ele ignora, na verdade, ele ignora, né? Que se o seu deck ruim, que perde para uma hand trap, se salva cada Khaled, imagina um deck bom que não iria perder para uma hand trap e ainda tem o direito de usar uma Khaled. Isso aí é estupidamente estúpido e idiota. Não a pessoa, mas essa mentalidade. Porque, beleza, imagina, se seu deck ruim, fraco, tem uma chance por causa de uma carta. Imagina um deck bom, competitivo, que já tem chance por ele mesmo e ainda tem o adicional dessa carta. Beleza? É uma vantagem que acaba sendo injusta, até mesmo no alto nível, né? Que acaba fazendo o jogo ser aquele negócio de moeda, porque eu tenho mais vantagem em primeiro e ainda existem mais cartas para me ajudar a ir em primeiro, beleza? Então, se naturalmente, pela estrutura do jogo, o jogador que vai em primeiro já tem vantagem, você ainda cria mais cartas genéricas dando vantagem para o jogador que vai em primeiro. Isso não pode existir, beleza? Não pode. E eu entendo muito bem que existem decks que tem uma falha para uma hand trap. Por exemplo, eu jogo de Novels. E Novels é um deck muito bom para lidar com interações 1 para 1, até mesmo com Fuaros. Porém o draw acaba por aí. E tem mons que eu vou falar assim: pô, eu passo aqui por 3 interações aqui, o cara sabe, para com o draw, o cara vai lá e me dá uma draw. Aí eu falo: caraca, se eu tivesse a carta na minha mão, esse cara ia ver a força do meu Novels. Mas, infelizmente, isso não pode existir, porque a falha do jogo é essa, né? A falha do jogo é essa. Você tem que conseguir parar o seu oponente, né? Os melhores decks, eles têm que ter esse negócio de diminuir o teto. Não falei parar não, mas diminuir o teto, porque em alto nível você não para ninguém. Porém, entretanto, todavia, os jogadores forfões e os decks rugs, eles literalmente vão parar. E é aí que você vê o power creep, né? Porque os decks metas, de fato, eles não param. E
e os decks Rugs eles param. Literalmente, você dá uma hand trap em um lugar específico e ele para. E aí, que é a coisa natural do jogo, como a Konami ela separa, né? É muito fácil você ver quem é um meta, exatamente por causa das cartas que são utilizadas no meta e se eles tomam ela ou não, né? Um deck ele não vai ser competitivo se ele para, se ele morre literalmente para um draw ou para um foado. Ele não vai. Agora um deck competitivo vai tomar essas cartas e ainda tem um plano de contingência. Eles têm a Khaled, né, na própria engine, o que é extremamente roubado. Se ele já tem isso, você não quer dar uma outra Khaled pra eles, né? Não dá. Aí, né, infelizmente quem paga o pato é o seu deck for fun, que ele não tem Khaled na engine, ele realmente paga um monte de trap e a Konami não tá nem aí pra você. Mas é isso, né? Porque o jogo tem essa estrutura que a carta começa a ser boa. A carta ela é mais tóxica ainda para um jogo que já é muito tóxico. Espero que vocês tenham entendido, se não, o problema é de vocês, tá certo? Muito obrigado e até a próxima.